Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e eu vou comentar com você neste vídeo a questão de número 2 do 16º Exame de Ordem, uma questão sobre direitos políticos. É uma questão bem extensa, cheia de detalhes, então eu vou ler o enunciado para você, já vou comentando o enunciado e depois a gente vai vendo as perguntas e eu completo os comentários e vejo como a FGV respondeu, como foi o espelho da FGV nessa questão. Olha só, faltando pouco mais de um ano, lendo o enunciado, faltando pouco mais de um ano para as eleições estaduais, Prudêncio Ferreira, governador de um dos estados da federação, o estado W, mesmo diante de grave crise política, decide que concorrerá a um segundo mandato. O Prudêncio Ferreira pode concorrer a um segundo mandato. Eu vou comentando logo, porque o artigo 14 da Constituição, que fala das inelegibilidades, ele diz que o chefe do Poder Executivo só pode concorrer a 2 mandatos consecutivos. Então, se ele vai concorrer a um segundo mandato, tá ok, tá? Decide concorrer a um segundo mandato sem se afastar do exercício da função. Pode também, não precisa renunciar para concorrer ao mesmo cargo. No seu entender, a referida crise política decorre do fato de não possuir na Assembleia Legislativa do Estado W, além do seu filho Zacarias, um número maior de deputados aguerridos que defendam o seu governo de forma contundente dos insistentes ataques desferidos pela oposição. Então ele tem, olha a observação, um filho que é deputado estadual, tá? Porque tem um filho na Assembleia Legislativa. Ok. Por essa razão, traça como estratégia política reforçar a sua base de apoio na Casa Legislativa com pessoas que considera de sua inteira confiança. Assim, submete à cúpula do partido que o apoia uma lista de candidatos a deputado estadual que deveriam receber especial apoio no decorrer da campanha. Então, ele vai se candidatar à reeleição e ele quer que algumas pessoas recebam especial apoio para se candidatarem a deputado estadual. Então, os seguintes nomes constam da relação, todos com mais de 21 anos. Então, não é pela idade que a gente vai analisar, porque a idade mínima para se candidatar a deputado estadual é 21 anos. Então, não precisamos nos preocupar com a idade, porque todos com mais de 21 anos. Vamos lá. Marcos Ferreira, é o primeiro nome da lista aqui. Marcos Ferreira, seu neto, bacharel em Direito, que jamais exerceu qualquer cargo político. Opa, vamos comentar isso aqui. Os parentes do chefe do Poder Executivo, eles sofrem o que a gente chama de inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa, que é um tipo de inelegibilidade relativa que reflete nos parentes consanguíneos ou afins, inclusive os por adoção, parentes até o 2º grau, na área de circunscrição, para todos os cargos da área de circunscrição do titular. No caso aqui é um governador, então são todos os cargos do estado e cargos municipais também, se a gente estivesse falando de cargos municipais. O Marcos Ferreira é neto. Neto é parente consanguíneo em linha reta, descendente em 2º grau. O Marcos, ele é inelegível, salvo se ele já fosse titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. É a ressalva lá do artigo 14, parágrafo 7º. Só que a questão diz que ele jamais exerceu qualquer cargo político. Então, Marcos, nessa lista, não vai poder se candidatar. Segundo da lista, Roberval Soberbo, seu sogro, que se encontra aposentado do cargo de fiscal de renda do estado W. O sogro é considerado parente, atualmente o sogro é considerado parente em 1º grau. Então, o Roberval também não pode concorrer a cargo eletivo. Por que eu digo atualmente? Porque a gente já teve entendimento no passado do sogro ser considerado parente em 2º grau, mas também seria inelegível. Tanto faz se a gente adotasse o entendimento superado ou o entendimento atual. O Roberval, sogro e sogra são inelegíveis, tá? Se encontra aposentado, tá? Carlos Ferreira, seu sobrinho, sobrinho já é parente
Eu em relação à minha mãe, primeiro grau em relação à minha irmã, segundo grau em relação ao meu sobrinho, terceiro grau. Sobrinho é parente em terceiro grau, então não é alcançado pela inelegibilidade. Então, deixa eu continuar aqui. Carlos Ferreira, seu sobrinho, que não exerce nenhum cargo político no momento, mas aí não tem problema, porque ele está fora da inelegibilidade reflexa. E Zacarias Ferreira, seu filho adotivo, político de carreira, que concorrerá à reeleição como deputado estadual do estado W. Zacarias é filho é parente em primeiro grau, não interessa se ele é adotivo, só que ele já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, então pode. Então quem pode aqui? O Carlos Ferreira, sobrinho, e o Zacarias Ferreira, filho adotivo, candidato à reeleição. Vamos agora às perguntas. Segundo a Constituição Federal, responda aos itens a seguir. Dentre os nomes citados, quais estariam habilitados a concorrer ao cargo de deputado estadual do estado W e quais não estariam? Só quem estaria seria o sobrinho e o filho à reeleição. Os outros não estariam. E na B, dentre os que não estariam habilitados a concorrer ao cargo de deputado estadual pelo estado W, poderiam eles concorrer a cargo de deputado estadual por outro estado? Poderiam, porque aí seria fora da circunscrição do Prudêncio Ferreira, certo? Os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau só ficam inelegíveis na área de circunscrição do titular. Então, se ele é governador, são os cargos daquele estado. Os cargos estaduais, deputado federal e senador, certo? E os cargos dos municípios. Cargo de presidente e vice-presidente não entra e quaisquer cargos de outros estados também não entra, tá? Vamos para a resposta da FGV. A primeira pergunta, quais seriam habilitados e quais não. Aí a resposta da FGV. Podem candidatar-se Carlos Ferreira e Zacarias Ferreira na forma do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Afinal, Carlos, na condição de sobrinho do governador, mantém com este parentesco consanguíneo em terceiro grau pela linha colateral, sendo que a inelegibilidade atinge tão somente parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. No que diz respeito a Zacarias, embora ele seja filho adotivo de Prudêncio, parentesco de primeiro grau por adoção, o fato de já ser titular de mandato eletivo e estar concorrendo à reeleição para o cargo de deputado do estado W, seu direito de concorrer está assegurado em face da execução prevista no mesmo dispositivo do artigo 14, parágrafo 7º, porque lá no finalzinho dele ele diz, até a FGV transcreveu aqui, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Continuando na resposta da FGV, não se adequam às condições para concorrer ao cargo em referência Marcos Ferreira e Roberval Soberbo. O primeiro por manter com prudência o parentesco consanguíneo em segundo grau em linha reta, e o segundo por manter parentesco em primeiro grau por afinidade com prudência. O primeiro é neto, o segundo é sogro. E aqui a gente está considerando o sogro parente em primeiro grau, né? Por força do que estabelece o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. A segunda pergunta, ela está relacionada a eles poderem concorrer em outro estado, né? Aí a resposta. Conforme acima referenciado, embora Marcos Ferreira e Roberval Soberbo não possam concorrer ao cargo de deputado estadual no estado W, por força do que estabelece o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, no território de jurisdição do titular, no caso governador, Marcos pode manter com prudência o laço de parentesco consanguíneo de segundo grau pela linha reta e Roberval por manter com prudência laço de parentesco em primeiro grau por afinidade, neto e sogro, né? Ambos, porém, poderiam concorrer ao cargo de deputado estadual em qualquer estado que não fosse o estado W. Isso porque, no caso de governador, a circunscrição eleitoral atingida pela norma da inelegibilidade será o território do estado W. Todavia, satisfeitas as condições de elegibilidade presentes constantes no artigo 14 da Constituição, poderiam disputar a eleição em outro estado que não o W, pois encontrar-se-iam fora da circunscrição territorial em que Prudêncio exerce o mandato de governador, estado W, não estando abrangidos pelos casos de inelegibilidade estabelecidos no âmbito do parágrafo 7º do citado artigo 14 da Constituição. A FGV foi até extensa demais ao explicar a letra B, não precisava ela foi repetitiva, tá? Basta dizer que, sim, o neto, Marcos Ferreira, e o sogro, Roberval Soberbo,
podem concorrer a quaisquer outros cargos fora da circunscrição do governador Prudêncio Ferreira, ok? Com base no artigo 14, parágrafo 7º. Eu não precisava essa resposta tão extensa, tá bom? Clica aqui que a gente tem mais vídeos sobre direitos políticos e partidos políticos da segunda fase do exame de ordem, ok? Até mais!